Bandido bom, bandido morto. Sem vergonha. Gente, vocês acreditam que tem crente em Cristo Jesus que fala uma coisa dessa? Talvez tenha passado. Eu nunca precisei, nem passei por uma situação onde tenha sofrido algo diretamente por um bandido. Apesar que no Brasil todo mundo passa por isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a gente olha as circunstâncias na TV, você passa circunstâncias na sua vida que dá muita raiva, dá muito ódio, em que a gente passa situações, às vezes até mesmo dentro da igreja, que desanima a gente. Uma coisa que é interessante, eu quero recapitular aqui, é que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ter erros. Pessoas que são salvas em Cristo Jesus vão errar. Mas lembra que sempre no meio do trigo tem o joio. E o joio está ali para manchar. O joio está ali para contaminar. Ele parece trigo, mas ele não é. Parece cristão, parece crente, mas não é. Tá bom? Então pensa bem, quando você for falar de uma igreja, fale do cristão. Tá? Mas na verdade, eu queria até convidar você aqui para não falar nada não. A palavra de Deus fala, e eu quero começar hoje a falar sobre os propósitos da unidade. Quando a gente fala em propósitos, na palavra de Deus tem muitos versículos que mostram a expressão uns aos outros, tá bom? E eu então peguei essas expressões e elas mostram pra gente qual é a razão da gente viver como igreja, tá? Qual é a razão da gente se unir. Eu quero começar hoje falando desses propósitos sobre misericórdia e compaixão. Alguém já definiu misericórdia como não dar à pessoa aquilo que ela merece. Alguém errou com você, alguém pisou na sua bola, talvez ela mereça que você não olhe mais na cara dela, talvez ela não mereça mais que você a cumprimente, não mereça seu elogio. Mas a misericórdia é quando nós não damos aquilo que a pessoa merece. E a graça é quando nós damos a ela aquilo que ela não merece, o nosso amor. Se a gente pensar, a fonte da misericórdia para nós é a misericórdia que Deus teve comigo e com você. Se Ele teve misericórdia com a gente, nós devemos ter com outros também. E a outra palavra é compaixão. Esses dois propósitos da nossa unidade estão em um versículo, lá na palavra de Deus, que está em Zacarias, capítulo 7, verso de número 9. E Deus falando através do profeta para o povo de Israel, disse o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Num contexto de lei, a palavra de Deus está dizendo, para de jogar pedra. A verdadeira justiça nossa está em Cristo Jesus. Quando levaram uma mulher pega em adultério diante de Jesus, perguntando o que tinha que fazer, ele falou que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que ele estava dizendo é, quem de nós pode acusar alguém? Às vezes a gente não acusa alguém, mas a gente também despreza aquela pessoa. E quando a gente trata alguém com indiferença, isso é ódio administrado. Você tem tanto ódio, mas você sabe que não pode demonstrar porque é cristão, e ao invés de você jogar aquilo fora, você fica administrando a sua postura, a sua fala, e às vezes olha com um olhar de indiferença para a pessoa, mas isso não é o que o Senhor quer. Em Cristo nós temos fonte de misericórdia e compaixão. Então, talvez, se você não consegue demonstrar misericórdia, se coloca no lugar da outra pessoa. Se você fizer um exercício simples, de 5 minutos, se colocar no lugar da outra pessoa, não vai isentar ela e nem vai inocentá-la. Erro é erro. Mas talvez ajude você a ter uma postura diferente, talvez a postura de Cristo. Porque foi isso que Jesus fez. Saiu do trono e se colocou no nosso lugar. Eu lembro de uma época que eu tinha muita dificuldade de perdoar meu pai em algumas áreas. E então um dia eu parei e decidi me colocar no lugar dele. E eu pude lembrar de algumas histórias que minha mãe contava. Como meu pai nunca teve um pai, como quando ele era pequeno ele tinha que pedir esmola de porta em porta e só ele e dos irmãos fazia isso. Quando meu pai teve que ir da cidade de Amparo para São Paulo e passou situações muito difíceis. Meu pai comeu marmita em banheiro público. Meu pai passou por muitas situações difíceis na vida dele. E quando eu me coloquei no lugar dele, não mudou o que ele fez, não mudou as atitudes que ele tinha para comigo, mas me fez entender que ele era tão vítima quanto eu e que eu precisava demonstrar para ele algo diferente na minha vida. A gente só consegue isso em Cristo Jesus. Talvez hoje você sofra com alguém te machucou, alguém te feriu. Talvez você tenha até mudado de igreja por causa de alguma coisa. Está na hora de tratar o seu coração e começar a agir
uns para com os outros, com misericórdia e compaixão. Se coloca no lugar da pessoa e Deus vai te dar capacidade de agir com misericórdia. Não vai dar ela o que ela merece, ou pelo menos o que você pensa e o mundo diz que ela merece. Eu quero te dar uma dica aqui. Não fala mais mal de ninguém. Decide usar a tua língua para abençoar. Não fale mal das pessoas, principalmente daquelas que te feriram. Nossa oração de hoje vai ser para que o nosso coração seja cheio da misericórdia e compaixão. Como você vai fazer isso? Comece a pensar agora em quanta misericórdia Deus teve com a tua vida. Comece a pensar agora nessa obra de compaixão que Jesus fez comigo e com você. Quando você colocar sua mente em Cristo, Ele vai te dar o seu coração. E a misericórdia e compaixão, o propósito da unidade, vai se manifestar através de nós. Porque se eu tiver misericórdia e compaixão e você tiver misericórdia e compaixão, assim será a nossa igreja em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que é difícil algumas coisas, mas o Senhor já te deu a vitória. O Senhor já te capacitou. E eu declaro isso na tua vida em nome de Jesus, porque assim diz a palavra de Deus. Querido, que Deus te abençoe. Vamos orar para que não haja mais nada no nosso coração entre os nossos irmãos. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Lembra sempre de estar se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando. Deixa seus comentários, deixa suas dúvidas, sugestões e que Deus te abençoe no nome de Jesus.